Fala galera, beleza? Espero que estejam bem. E no vídeo de hoje irei contar um pouco da história dos vikings. Legal! E sem enrolação, bora pro vídeo. A imagem de brutos, selvagens e muito violentos começou a tomar forma no início do século XX, mas não é bem assim a verdadeira história. É mesmo, é? Os vikings fundaram inúmeros povoados e fizeram comércio pacificadamente. E hoje em dia, muitos já admitem que eles tiveram uma enorme contribuição tanto na tecnologia marítima, tanto quanto nas construções das cidades. Mas quando e como surgiram? Não sei. Bom, a terra natal dos vikings era a Noruega, Suécia e Dinamarca. Suas primeiras invasões registradas datam do final do século VIII, mas historiadores supõem que ataques aos povos que viviam ao redor do Mar Báltico sejam ainda mais antigos. Os vikings não usavam a palavra viking para referirem a si próprios. Ué? A rara aparição da palavra em pedras rúnicas se refere à expressão fara e viking, que significa ir em viagem de comércio, de pirataria ou de expedição guerreira. Nas terras invadidas por eles, cada um os chamavam de formas diferentes. Os ingleses, por exemplo, os chamavam de pagãos, já os francos de nórdicos, e irlandeses chamando-os de estrangeiros. Os vikings eram ótimos navegadores, expandindo seus territórios e cultura para vários lugares do mundo. Viajando em seus rápidos barcos chamados de dracares, fizeram suas primeiras investidas ao oeste em 793, quando dinamarqueses atacaram e saquearam o famoso mosteiro insular de Lindisfarne, saqueando e matando os monges que resistiram. Conquistaram também a Normandia, um território ao norte da França, conquistada por Rollo, um dos maiores guerreiros da história viking, após um acordo com o rei Carlos o Simples. Outro viking muito conhecido é Érico o Vermelho, que após ser expulso da Noruega e Islândia após uma briga, descobriu a Groenlândia e criando várias colônias por lá. Isso sem falar na descoberta das Américas por seu filho, Leif Erikson, por volta do ano 1000, bem antes de Cristóvão Colombo, que foi chamada de Vinlândia, chegando a fundar um povoado, mas devido a constantes brigas com indígenas e o clima frio, não durou muitos anos. Diversas nações vikings se estabeleceram em várias partes da Europa. Os dinamarqueses viajaram para o sul, rumo à Frísia e França, chegando também ao sul da Inglaterra, onde entre os anos de 1032 a 1042, vários reis vikings chegaram a de fato ocupar o trono inglês, como o rei Canuto II da Dinamarca. Já os vikings suecos foram para o leste, entrando na Rússia, onde foi fundado o primeiro estado russo, por Rurik. Os noruegueses navegaram para noroeste e oeste, encontrando ilhas inabitáveis pelo caminho. Primeiro na Islândia em 825 e depois na Groenlândia em 985, fundando diversos povoados. Os vikings conquistaram também a maior parte da Irlanda e grande parte da Inglaterra. Viajaram pelos rios da França, Portugal e Espanha, ganhando também o controle de áreas na Rússia e na costa do Mar Báltico, ocorrendo também invasões no Mediterrâneo e no leste do Mar Cáspio. Sendo nos próximos 200 anos seguintes a história europeia repleta de contos de suas pilhagens. O tamanho e a frequência de seus ataques contra a Inglaterra, França e Alemanha aumentaram tanto que chegou ao ponto de se tornar invasões, saqueando cidades importantes como Hamburgo, Utrecht e Rouen. Paris também não escapou. E em 871, uma grande esquadra navegou pelo rio Sena até Paris, cercando a cidade por 2 anos, até o abandono do local devido a um grande pagamento em dinheiro e a permissão para pilhar sem nenhuma resistência a parte oeste da França. Com isso, foram estabelecidas diversas colônias para servirem de base em futuras invasões. Os nomes dos reis escandinavos são conhecidos apenas após a Era Viking, que somente ao fim dessa era, os reinos separados adquiriram identidades como nações, que passou de mão em mão com a cristianização. Assim, o fim da Era Viking para os escandinavos também marca o início
da sua breve Idade Média. Essas nações, apesar de distintas, foram muito semelhantes na cultura e na língua. Apesar de já ter passado vários séculos após o fim da era viking, alguns países na Escandinávia ainda mantêm algumas tradições, como cerimônias e festivais. E até em lugares mais afastados ainda existem pessoas que vivem do mesmo modo do que dos seus antepassados. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo.